amigos, eu sou Cristiane Drux e vou ter o prazer hoje de fazer esse estudo para os amigos do Seara Fraterna, grande casa querida do meu coração. Para isso, nós vamos recorrer às ilações de Emmanuel no livro Vinha de Luz, no item 117, cuja temática é Para Isto. E nos diz o benfeitor espiritual: porque para isto sois chamados, pois também o Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo. Palavras de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Nos diz Emmanuel: elevada percentagem de crentes considera-se imune de todos os sofrimentos, porque no conceito de grande parte daqueles que aceitam a fé cristã, entregar-se às fórmulas religiosas é subtrair-se à luta, candidatando-se à beatitude imperturbável. Continua Emmanuel. Na apreciação de muita gente, os que oram não deveriam conhecer a dor. Começa assim a primeira parte do texto Para Isto, item 117 do capítulo Vinha de Luz. E agora, para comentar essa primeira parte das ilações de Emmanuel, eu vou recorrer a uma parábola de Jesus que está em Marcos, no capítulo 2 do Evangelista. E ele vai comentar a situação da parábola das 10 virgens, que simbolizam aquelas criaturas que procuram resguardar-se das corrupções do mundo. Mas existem virgens e virgens. E para entender melhor essa história da parábola das 10 virgens relatada em Mateus, no capítulo 25 do Evangelista, relatando a palavra e a parábola de Jesus, das 10 virgens, nós vamos recorrer agora a um pequeno filmete, um desenho animado, inclusive, que nós preparamos para ilustrar a parábola e daqui a pouquinho a gente volta. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. O reino do céu é semelhante a 10 virgens. 5 delas loucas e 5 prudentes. E daí, Leá? Esquecemos o óleo para as nossas lâmpadas, mas não tem importância. Não sei por que você nos fez trazê-las em pleno dia, Leá. Nós não precisamos delas em pleno dia. Eu já lhe disse, às vezes o noivo só chega bem tarde. Às vezes. Ah, você se preocupa demais, Leá. Vai acabar tudo bem. Nós partiremos para o casamento ao pôr do sol. Pôr do sol? É um pouco tarde, não é? Quero garantir que todos tenham a chance de chegar até lá. Bem, não precisa se preocupar com isso, Judá. A cidade inteira está esperando para assistir esse casamento. Será que nos desencontramos? Como seria possível? Estivemos aqui o dia todo. Eu não sei quanto a vocês, mas eu vou descansar. Acorde-nos quando ele chegar, Leá. O mestre Judá chegou! Mestre Judá chegou!
Façam fila para a festa do casamento. O mestre Judá chegou. Façam fila para a festa do casamento. O mestre Judá chegou. Façam fila. Veja. Ele chegou. Mestre Judá chegou. Façam fila para a festa do casamento. Mestre Judá chegou. Façam fila para o casamento. Mestre Judá chegou. Mestre Judá chegou. Façam fila. Façam fila para o casamento. Mestre Judá chegou. Façam fila para a festa do casamento. Façam fila para a festa do casamento. Mestre Judá chegou. Mestre Judá chegou. Façam fila para a festa do casamento. Façam fila para a festa do casamento. Mestre Judá chegou. Mestre Judá chegou. Façam fila para a festa do casamento. Ai, Mestre Judá chegou. Oh, já estivemos por esta parte da cidade várias vezes, senhor Judá. Tem certeza de que todos tiveram a chance de ouvir? Eu acredito que sim. Eu não quero deixar ninguém para trás. O mestre Judá chegou. Oh, não. Já anunciamos o bastante. Chegou. Muito bem. O mestre Judá Então chegou. vamos ao casamento. Mestre Judá chegou. Façam fila para a festa do casamento. Ele chegou. Rápido! A festa do casamento está passando! Espere! Espere a gente! Vem cá. Temos um pouco do seu óleo. Não podemos ver. Mas aí ficaremos no escuro. Leá! Depressa! Venha cá! Eu sinto muito, Simone. Eu quero ajudar vocês, mas se sairmos agora, todas perderemos o casamento. Batam nessas portas. Tentem comprar óleo. Depressa! Vamos começar. Oh, Deus, estamos perante ti. Quem chama? Suas amigas! Suas amigas! Eu conheço vocês?
Ergam suas lâmpadas, para que eu veja seus rostos. Bom, nós não temos óleo. Nossa luz se apagou. Se são minhas amigas, por que não vieram quando eu chamei? Vamos, Judá. É hora de começar. Eu sinto muito. Eu não os conheço. Vigiai, portanto, pois não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem virá. Meus amigos, agora, após a parábola, espero que vocês tenham gostado, nós vamos voltar, né, a sublinhar alguns destaques no texto de Emmanuel e vamos criando pontes do texto de Emmanuel, em Vinha de Luz, com os momentos e as passagens desta parábola. E vocês vão perceber que ela se coaduna muito bem com que o mensageiro, com que o benfeitor espiritual Emmanuel nos oferta em termos de conteúdo evangelizador. Continua Emmanuel, ainda nas relações do item 117 de Vinha de Luz. Ele nos diz o seguinte: o socorro divino assemelhar-se-ia à proteção de um monarca terrestre, doador de favores segundo as bajulações recebidas. Então, nesse momento, Emmanuel estaria falando de pessoas com perfis próximos a 5 das 10 virgens, que são as 5 virgens nécias, ingênuas, que representam aquelas pessoas que se preocupam apenas em fugir ao pecado. Passam a vida inteira impondo-se severa disciplina, evitando tudo aquilo que possa os macular, certos de que isto seja o bastante para assegurar-lhes um lugarzinho no reino de Deus, né? A ocupação territorial do céu. Esquecem-se, todavia, de que a pureza sem o complemento da ação, sem o complemento da bondade, é qual uma candeia mal provida, que no meio da noite não dá mais luz, deixando aqueles que a seguram, aqueles que a portam, mergulhados na mais densa escuridão. Então essas seriam as virgens nécias, e comparando também aquelas pessoas ingênuas que acham que por bajulações ao divino, a Deus, podem garantir para si mesmas lugares privilegiados nesse processo de filiação divina. Continuando no texto de Emmanuel, ele nos diz o seguinte: a situação do aprendiz de Jesus é, todavia, muito diversa. Os títulos do Cristo não são os títulos da inatividade, é importante, eu estou sublinhando isso, com isenção de responsabilidade e esforço. Então essa responsabilidade, esse esforço que vai se transformar em virtude, pode ser comparado com uma figura muito presente nessa parábola das 10 virgens, que seria exatamente aquele óleo que alimenta a candeia. Continua Emmanuel: todos os chamados ao trabalho evangélico não podem esquecer as necessidades do serviço. O mestre, naturalmente, precisa companheiros que nele confiem, mas não prescindirá dos que se revelem colaboradores fiéis da sua
obra, de sua obra. Então, nesse momento, a gente está criando novamente uma ponte, né, entre o texto de Emmanuel e a parábola. Seriam justamente as virgens prudentes que retratam aquelas pessoas que, além dos cuidados que tomam para se manterem incorruptíveis, moralmente sadias, tratam também de prover-se do azeite, do combustível, isso é, das virtudes ativas do ser humano, que se manifestam em boas obras, em ações caritativas, caridosas, em favor do mais próximo. É com a posse do precioso combustível, desse azeite que alimenta a candeia, que se converte em luz, que é aquele homem de bem a que se refere Kardec sobre a face da terra, garantindo a iluminação dos seus próprios passos no caminho, né, no seu próprio caminho evolutivo, e que também esse caminho evolutivo que a própria pessoa se assegura, né, validando uma encarnação, vai certamente conduzir essa pessoa à sua ascensão espiritual, à sua evolução, né? Marca positivamente uma trajetória de boas experiências, de experiências enriquecedoras para garantir a si próprio a evolução. E esse processo de evolução, né, e esse processo de ganho nessa trajetória, nessa aquisição, né, de experiências, pode ser simbolizado também e pode ser entendido como essa união com o Cristo, né, que a parábola nos traz como figura do casamento, né, como episódio do casamento. Continua Emmanuel. Seria justo postar-se indefinidamente o devedor ante a generosidade do credor, confiando sempre, sem o mínimo sinal de solução ao débito adquirido, ou seja, Deus, né, que é o nosso maior credor, né, que inclusive nos concedeu a vida, né, sempre acredita em nós, aposta que vamos dar certo. Mas nós também, enquanto devedores, né, dessa amorosidade divina, dessa sabedoria divina, nós não podemos nos manter inertes e preguiçosos no tocante ao saldo desta dívida. Porque se Deus aposta em nós, se Deus nos criou com a destinação de sermos felizes, nós precisamos ter o dever filial de corresponder a essas expectativas e buscarmos o nosso aperfeiçoamento espiritual, a nossa melhoria, para que possamos, né, de uma certa forma, saldar essa dívida com essa aposta positiva que Deus nos creditou. Então, Emmanuel continua: não somente os homens vivem na lei de permuta, que é exatamente essa lei que comentávamos agora em relação ao Criador. As forças divinas baseiam a movimentação do bem no mesmo princípio. O Mestre Celestial ensina a todos, em verdade, as sublimes lições da vida. Nós ganhamos na nossa consciência o verdadeiro roteiro do certo e do errado. As experiências das nossas várias encarnações nada mais são do que oportunidades de chancelarmos aquilo que já ganhamos de forma inata na nossa consciência ao reencarnarmos. Nós sabemos exatamente o que é certo e o que é errado, porque esse código das leis divinas está posto, já nos é conferido pelo Criador, por Deus, nosso Pai, através da nossa consciência. Então, Emmanuel completa, né? Desdobra a partir dessa certeza e nos diz o seguinte: entretanto,
Não é razoável que todos os séculos assinalem nos bancos escolares da experiência humana os mesmos alunos preguiçosos e inquietos. Não queremos ser alunos repetentes, reprovados nessa escola que é a nossa vida. E comparando a esse simbolismo de Emmanuel, resgatamos mais uma vez a parábola das virgens. A recusa das virgens nécias. Aliás, a recusa das virgens prudentes em relação às virgens nécias em não lhes dar o azeite quando essas nécias verificavam que estavam sem o combustível para poder acompanhar o casamento, né? Significa claramente que as virtudes, elas são intransferíveis, devendo cada um cultivá-las para si próprios, em si próprios, melhor dizendo. Então, é uma certeza, e eu gosto sempre de repetir isso quando eu posso, né? A nossa trajetória evolutiva, ela é uma trajetória solitária. Ninguém evolui por nós. Você pode exemplificar para alguém, né? Pode demonstrar o caminho, mas você não pode evoluir o outro. É a própria pessoa que precisa empreender esforços para conseguir evoluir. Então, esse episódio que ao olharmos, né, e ao olharmos o vídeo e ao lermos a parábola, muitos podem pensar assim, puxa, mas que egoísmo, né? A Virgem Previdente, ela não quis emprestar, ceder um pouco do óleo que tinha para aquelas que não foram ciosas e não se prepararam para terem o azeite nas suas candeias. Mas, simbolicamente, isso quer dizer exatamente isso que Emmanuel está nos dizendo. Essa postura morna, essa postura preguiçosa do ser humano não é bem-vindo dentro desse processo evolutivo, né? E que os nossos valores e as nossas virtudes, as nossas conquistas espirituais, elas são intransferíveis. Não dá para ceder o azeite para o outro. Ele que tem que buscar o seu próprio combustível, ele que tem que buscar o seu próprio azeite, né? Então, é preciso, portanto, meus amigos, diante dessa ilação e diante dessa certeza, é preciso vigiar, ou seja, trabalhar com afinco e sem esmorecimento pelo próprio aperfeiçoamento. O nosso aperfeiçoamento, ele é individual. Para que mereçamos participar, então, tendo conquistado essas virtudes, de uma nova fase evolutiva no orbe terrestre. Muitos falam, chegaremos ao mundo de regeneração. Mas quando será que o mundo de regeneração vai chegar? A gente sempre coloca essa proposta do mundo de regeneração fora da gente, se esquecendo que todas as sociedades e todos os mundos refletem os seus próprios habitantes. Então, enquanto o homem não se aperfeiçoar, enquanto ele não buscar esse seu próprio aperfeiçoamento, não veremos ou não participaremos do mundo de regeneração. E Emmanuel continua: é indispensável que as turmas de bons obreiros se dirijam às zonas de serviço, preparados para os testemunhos dos ensinamentos recebidos. A chegada do noivo, simbolicamente, representa exatamente isso. É a era de paz, alegria e felicidade que a Terra desfrutará num futuro próximo, quando, após sofrer grandes transformações, será devidamente expurgada para tornar-se a morada de espíritos de boa vontade, que aqui na Terra implantarão uma nova civilização verdadeiramente cristã, baseada no amor e na fraternidade universal. Então, a chegada do noivo na parábola
representa exatamente essa situação e exatamente esse momento de travamento de contato com a Boa Nova e com as lições maiores do Mestre. Continua Emmanuel, e aí ele passa a exemplificar personagens históricas muito caras ao nosso coração. Simão Pedro sintetiza o trabalho dos cristãos de maneira magistral. Sois chamados para isto, assevera o apóstolo. A afirmativa, diz Emmanuel, a afirmativa simples, indica que os discípulos leais foram convocados a sofrer pelo bem. Eu me lembro de uma música do repertório de Tim e Vanessa, que são maravilhosos artistas de Minas Gerais, né? Os irmãos Tim e Vanessa, eles têm uma música gravada chamada exatamente Pedro. Em algum momento da letra, eles nos falam o seguinte: porque martírios são troféus. E é exatamente nessa linha de pensamento que nos revela Emmanuel as suas belíssimas palavras. Então, ainda depreendendo de novo e fazendo ligações e pontes com a parábola das 10 virgens, é, portanto, preciso vigiar, ou seja, trabalhar com afinco e sem esmorecimento pelo próprio aperfeiçoamento, para que mereçamos participar dessa nova fase evolutiva do orbe terrestre. Aquelas virgens que não se esmeraram e que acabaram por adormecer, né? Esse sono representa exatamente a postura invigilante de determinadas pessoas. Se descurarmos desse dever, deixando para trás e para a última hora as diligências desta ordem superior, ou imaginando ingenuamente que outrem, os profissionais da religião, possam suprir nossas deficiências espirituais, porque infelizmente hoje em dia ainda se verificam muitas religiões que mercadejam com a questão da fé, impondo à pessoa que acredita nesse processo de troca completamente equivocado o estímulo da ausência do esforço. Sucederá a essas pessoas, no momento mais crítico da vida delas, se verem desprovidas exatamente do azeite, do combustível, né? Tão bem simbolizado na situação do casamento. E quando formos buscar ao Mestre, e simbolizado na parábola como noivo, iremos buscar por ele, e ele, por não conseguir enxergar as nossas individualidades, porque não estamos iluminados, porque não temos o azeite para fazer acender a nossa chama, ele não nos reconhecerá. Então, nos será inútil clamar: Senhor, Senhor, abre-nos a porta, né? Deixe-me entrar no processo de comemoração desse casamento. E o Cristo, como vimos no filme, nos responderá: não vos conheço. E não poderia ser de outra forma, meus irmãos, porquanto já data de há mais de 2000 anos esse convite. E essa advertência: nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E para encerrarmos as nossas reflexões, né, já muito agradecida por essa oportunidade de estarmos novamente juntos com os companheiros e com os demais internautas, né, que nos acompanham nesse processo de trabalho do Seara Fraterna,
nós gostaríamos de relembrar uma passagem de Kardec que está em Revista Espírita do ano de 1868, na revista publicada em janeiro de 1868. Vamos encontrar em Kardec também uma referência a essa parábola das 10 virgens. Nos diz o codificador que os espíritas sinceros e devotados se fortaleçam pela união e se confundam numa santa comunhão de pensamentos. Lembremos-nos da parábola das 10 virgens e velemos para não sermos apanhados desprevenidos. Então, muita oração, muita vigilância, muito afinco para continuarmos nas nossas propostas dentro da senda do bem. E para encerrar e para demonstrar toda a minha gratidão, eu vou agora ofertar a vocês, e separei um trechinho da música Pedro, de Tim e Vanessa, exatamente o trecho da música que vai nos falar que martírios são lauréis. Então, firmes e avantes, sempre para frente. Até mais e tudo de bom, muita paz nos corações e um beijo muito grande para todos vocês. Pedro, tu me